Caros alunos, caras alunas, saudações cordiais. No nosso encontro de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da disciplina de Gestão Logística. Bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda videoaula. Eu sou a professora Rosimeire Barbosa. Na nossa primeira aula, aprofundamos as atividades de logística primária, transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos. Continuando, hoje vamos falar sobre as atividades de apoio operacional, nas quais estão envolvidas a compra, a armazenagem, o manuseio de materiais, a embalagem de proteção e a manutenção da informação, as quais vocês vão conhecer detalhadamente logo a seguir. Conforme nosso livro didático, o termo compra pode ser definido como a aquisição de um bem ou de um direito pelo qual se paga um preço estipulado. O ato de comprar pode ser definido como sendo um conjunto de ações que as organizações devem realizar para comprar todos os produtos e serviços necessários para a sua produção ou o seu funcionamento. Sendo que, para que seja efetuada a compra, devem ser escolhidos fornecedores aptos a vender os produtos e os serviços necessários, negociados os preços e as condições de compra, estabelecidos os contratos, elaboradas as ordens de compra, procedidos todos os passos para o correto recebimento do produto e serviços comprados e, por fim, pagos os produtos e serviços recebidos. Vocês já devem ter ouvido a expressão comprar bem. Nas organizações, o comprar bem é condição necessária à eficiência da gestão de materiais. Mas, afinal, o que significa comprar bem? Pensando somente na economia de recursos, poderíamos inicialmente remeter o comprar bem a adquirir um determinado item de material por um preço econômico, ou seja, pelo menor preço. No entanto, isso não é suficiente. No livro Licitações e Contratos, Orientações Básicas, de autoria do Tribunal de Contas da União, traz alguns exemplos de compras que são feitas rotineiramente pelo menor preço, mas que trazem resultados insatisfatórios. Por exemplo, as canetas cuja tinta resseca, vaza ou falha ao ser usada. A cola que tem mais água do que componente colante. A borracha que ao apagar se desfaz e às vezes não apaga. Clipes que enferrujam, grampeadores que não grampeiam, mesas com madeira que incham em contato com a água, gavetas que não deslizam, parafusos que espanam, etc. Por isso queremos chamar a atenção de vocês para as compras que serão realizadas no setor público, visto que o comprador deve ter uma base muito sólida da legislação vigente e atualizar-se constantemente, pois todo o sucesso de compras no setor público depende desse quesito, visto que é necessário ao comprador no setor público buscar a conciliação da prática de um preço econômico com a obtenção de um bem de qualidade. A busca pela qualidade do produto adquirido é bem mais complicada quando a compra se dá por licitação, na qual a indicação da marca não é a regra, mas sim restrita a casos específicos. Quando uma empresa privada deseja comprar uma impressora, por exemplo, pode-se escolher, né, a marca que ela acredita que mais transparece confiança, Epson, Canon, HP, etc. Todavia, nos órgãos públicos, é vedada a escolha de marcas com base no que o senso comum estabelece como uma boa compra. Dessa maneira, grande parte da qualidade do objeto adquirido é obtida a partir de uma especificação bem feita, que atenda perfeitamente às necessidades do órgão solicitante e que reduza a possibilidade de se comprar gato por lebre. O objetivo da seleção dos fornecedores nessa etapa da função compras é selecionar os fornecedores mais vantajosos à organização. Esse termo mais vantajosos não pode ser traduzido em um único aspecto. Como vimos, não é somente o menor preço que constitui a maior vantagem à organização. Infelizmente, não raras são as vezes nas quais o mais barato sai caro, ok? Agora, então, a gente vai estudar um pouco mais sobre as formas econômicas de se comprar, né, obtendo um produto de qualidade, né? Então, assim, o que é suficiente? Isso que a gente já falou é suficiente? Não.
Um outro aspecto que devemos buscar na atividade de compra no serviço público é a celeridade. Geralmente, não nos damos conta do quanto que certa aquisição pode demorar em uma empresa, especialmente nos órgãos públicos. Para ter uma noção mais próxima da realidade, há órgãos em que a média de aquisição de um bem se aproxima a 180 dias. Órgãos públicos de referência na área de compras governamentais conseguem diminuir esse interstício para cerca de 40 a 60 dias, né? Então, uma compra célere, uma compra rápida, traz consigo uma série de benefícios. Evita a falta de um material no instante em que ele é necessário, demanda menos homem-hora para a condução da burocracia necessária à pesquisa de mercado e negociação com fornecedores, reduzindo assim o custo de pedido, por exemplo, e torna o processo independente de várias suscetíveis ao tempo, tipo a inflação, a evolução tecnológica, dentre outros. Dessa maneira, finalmente chegamos aos 3 atributos essenciais e uma gestão de compras eficiente. Então, é preciso que tenha preço econômico, qualidade e também a celeridade, ok? Então, nós agora vamos discutir um pouco mais acerca do ciclo de compras de um pedido. Conforme nós podemos ver nesse slide, o ciclo de compras de uma organização engloba todas as atividades que se estendem desde o recebimento, né, pelas áreas específicas, das requisições de compras provenientes dos diversos setores internos da organização, até a aprovação da fatura para o pagamento ao fornecedor, como podemos conferir nessa figura. Vocês veem que o setor de compras recebe primeiro a requisição de compra, que vai passar essa requisição a partir da manutenção do cadastro de fornecedores para que se faça uma pesquisa de preço. A partir dos fornecedores que apresentam preços mais adequados, são selecionados os fornecedores melhores. A partir disso, selecionados os fornecedores, faz-se a emissão dos pedidos de compra. A partir da emissão dos pedidos de compra, é necessário o acompanhamento do pedido e o controle do recebimento do material. Uma vez recebido esse material, é preciso que haja aprovação da fatura de pagamentos, que então é encaminhada para que seja feito o pagamento, né? Então, assim, pessoal, na realidade, não se trata de um ciclo propriamente dito, mas sim de um processo de trabalho que se repete incessantemente, né? De qualquer forma, a literatura da área usa o termo ciclo de compras, de modo que é recomendável a familiarização com esse termo, né? Das tarefas representadas nesse esquema, apenas o recebimento de material é feito por uma área distinta da área de compras. Como vimos na primeira videoaula, o recebimento é feito pelo almoxarifado da organização, conforme veremos com mais detalhe, né, em outros capítulos. Mesmo a aprovação da fatura para pagamento faz parte da incumbência da unidade responsável pela etapa de liquidação, muitas vezes inserida em uma coordenação, departamento ou diretorias de compras. Quando falamos, né, do ciclo de compras, pessoal, vale lembrar que a customização do ciclo de compras, a realidade do serviço público, contempla não só os procedimentos licitatórios, mas também as fases da despesa, que envolve o empenho, a liquidação e o pagamento, podendo ser assim representado, né? Veja só. O ciclo de compras no setor público começa pelo o recebimento da requisição de compra no órgão responsável. A partir do recebimento, dá-se a instrução processual da fase interna, então aqui vai se observar os requisitos necessários para poder realizar essa compra, né? O que manda a lei, o que exige a lei. Que lei? A licitação, né? Ela precisa ser observada, o edital muitas vezes vai necessitar ser aberto, né? Correr esse tempo. Depois, o termo de contrato, nota de empenho, o recebimento e liquidação do que foi empenhado e, por fim, acontece o pagamento desses fornecedores. Vocês podem olhar que, a princípio, parece ter menos fases. No entanto, essa fase da licitação, ela é mais demorada.
a depender do bem ou serviço que estiver sendo contratada, ela vai requerer um pouco mais de atenção, né? Ademais, pessoal, em órgãos públicos, tais etapas são efetuadas com auxílio de ferramentas de tecnologia de informação e comunicação, a TIC, né? Com destaque aos módulos, né, no sistema integrado de administração e sistemas gerais. Vocês podem ver um pouco mais a respeito dessas ferramentas nos materiais que nós disponibilizamos no AVA. Vocês viram que no ciclo de compras aparecia o termo licitação, né? Por que isso? Porque quando nós falamos de compra no setor público, precisamos discutir a licitação. Mas o que é a licitação? Licitação, gente, é o procedimento ditado pela Lei das Licitações, que é a Lei número 8.066 de 93, e contratos administrativos, por meio do qual a administração pública deve realizar o processo de compra. A licitação tem por objetivo garantir que seja respeitado o princípio da isonomia e a garantia da escolha da proposta mais interessante para a administração pública, assegurando oportunidades iguais para todos os fornecedores, né? Então, assim, todos os contratos com fornecedores estabelecidos pela administração pública devem ser necessariamente precedidos do processo de licitação, exceto os casos que dispensam a licitação. Frisamos que, além dos órgãos integrantes da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as organizações públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios são obrigados a licitar, né? Então, a partir da definição do que se quer contratar, é necessário estimar o valor total da obra, ou do serviço ou do bem a ser licitado, mediante realização de pesquisa de mercado. É obrigatório ainda, antes de se iniciar o processo de licitação, a existência de recursos orçamentários para o pagamento das despesas, né? Uma vez que essas se encontram em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a apuração da estimativa, deve ser adotada a modalidade de licitação adequada. Deve ser empregada preferencialmente a modalidade pregão, sempre que o objeto pretendido referir-se a bens e serviços comuns. São considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. Bens e serviços comuns são ofertados, em princípio, por muitos fornecedores e comparáveis entre si com facilidade. O pregão não se aplica à contratação de obras de engenharia e alienações, né, alocações imobiliárias. Então, assim, como nós podemos ver nesse slide, ele traz os tipos de modalidades ele traz as modalidades de licitação. Há pouco nós falávamos do pregão, mas ele não é a única modalidade. Então, por causa disso, vamos aprofundar um pouco mais, né? Quais modalidades são essas? As modalidades se referem basicamente aos procedimentos, né? O tipo de licitação e o critério de julgamento utilizado pela administração para a seleção da proposta mais vantajosa. O valor estimado para a contratação é o principal fator para a escolha da modalidade de licitação, exceto quando se trata de pregão, que não está limitado a valores. As modalidades comuns de licitação, evidenciadas na Lei da Licitação, a 8.666 de 93, ela vai considerar que para qualquer tipo de licitação pode ser utilizada a concorrência, né? Esse nosso primeiro elemento. A concorrência é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados, né, que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. As características da concorrência em relação à tomada de preço e ao convite envolvem valores maiores, né? Maior prazo entre a divulgação do aviso e a data de comparecimento dos interessados e a fase de habilitação específica. Então, esses são elementos próprios da concorrência.
No que se refere à tomada de preços, que é essa segunda modalidade de licitação, é a modalidade que ocorre entre os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. As características da tomada de preços, comparando a concorrência ao convite, envolve valores médios, médio prazo entre a divulgação do aviso e a data de comparecimento dos interessados, e não haveria, em tese, fase específica de habilitação, pois só são cadastrados os interessados habilitados. E, por sua vez, o convite. O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo, pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados no correspondente especificamente que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Bem, pessoal, em caso de existir na praça, na cidade onde está acontecendo esse processo, mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite realizado para um objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações, ok? Então, é importante observar esse aspecto. Quanto às características do convite, em relação à concorrência e à tomada de preços, ele envolve valores menores, um prazo diminuto entre a divulgação do aviso e a data de comparecimento dos interessados, e não haveria, em tese, fase específica de habilitação, pois só são cadastrados também os interessados que já foram habilitados, Quanto às modalidades específicas, as modalidades especiais que a lei das licitações prevê, elas são usadas para contratações peculiares. Quais são elas? O concurso. A gente pode ver, o concurso ele aparece como uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Em relação às características do concurso, o que difere ele é exatamente que o valor é fixo, e geralmente esse valor é em forma de prêmio, não correspondendo à atribuição de valor ao produto, a execução é anterior à sua realização. E, por vezes, é inevitável a adoção de critérios subjetivos, mas esses critérios, mesmo sendo subjetivos, precisam estar previamente estabelecidos no edital. Há também a modalidade de leilão. O leilão, ele se refere às alienações. É na modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previsto no artigo 19, a quem ofereceu maior lance igual ou superior ao valor da avaliação do bem. As características especiais do leilão são a possibilidade de múltiplas propostas por um único interessado e o único critério é quem dá o maior lance, Isso faz com que ele leve para casa aquilo que ele conseguiu leiloar. Existe também a modalidade pregão, O pregão, ele foi criado por uma lei posterior. Foi a Lei 10.520, no ano 2002. Ele foi feito prevendo a aquisição de bens e serviços comuns. Os bens e serviços comuns são aqueles para os fins e efeitos desse artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado, enfatizando que poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. As características próprias do pregão é exatamente que se aplica a qualquer faixa de valor,
como os bens têm padrões de desempenho objetivamente definidos. Vence quem ofertar o menor preço, comporta proposta prévia, lances e negociação direta com o pregoeiro. E a habilitação se dá após a fase de apreciação das propostas com análise da documentação, apenas do melhor classificado no pregão. Pessoal, após mais de 20 anos, desde a sanção da Lei das Licitações, é ponto pacífico, né, entre os gestores e doutrinadores, que a norma, a despeito de haver, à época, trazido uma série de inovações positivas, hoje é responsável por entraves burocráticos que acarretam morosidade e perda de eficiência ao processo licitatório. Então, assim, com base em inúmeras discussões, foi criada em 2011 a Lei número 12.462, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, RDC. O Poder Legislativo Federal, né, dessa maneira, adotou linhas de ações que contou com críticas de diversos gestores públicos e de setores da sociedade. Em vez de promover a reforma da lei geral, criou-se uma regulamentação específica, com limitações em termos de objetivo das contratações. Tal linha de ação, ao longo dos anos, foi ainda agravada, né? Então, assim, se inicialmente o regime diferenciado de contratações públicas era aplicável apenas às licitações e contratos necessários à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, além da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo da FIFA em 2014, por meio das leis números 12.688 de 2012, das leis 12.745, também de 2012, e a 12.980 de 2014, o escopo foi abrangido, né? Agora contemplando também as ações integrantes do PAC, as obras e serviços de engenharia no âmbito do SUS, as obras e serviços de engenharias voltadas a estabelecimentos penais e a unidade de atendimento socioeducativo, e também as obras e serviços de engenharia no âmbito dos serviços públicos de ensino. Assim, observa-se que o regime diferenciado de contratações públicas vem sendo consolidado como uma norma paralela à Lei das Licitações e contratos, voltados à contratação da infraestrutura necessária à execução de políticas públicas pelo Estado, ok? Então, gente, assim, o que a gente observa é que a licitação é uma regra para a administração pública. No entanto, a lei apresenta exceções à regra, né? São os casos em que a licitação é legalmente dispensável ou inexigível. A licitação dispensável é a modalidade em que a lei permite, para casos muito específicos e listados em lei que não seja obrigatória, a realização de licitação. A lei, portanto, dispensa a licitação por considerar que o valor da contratação não compensa os custos da administração pública com o procedimento licitatório. Essa dispensa por valor não pode ultrapassar 10% do limite previsto para a modalidade convite, nos casos das obras de engenharia, desde que não se refiram às parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda de natureza idêntica e no mesmo local, que possam ser realizados de maneira conjunta e concomitantemente. E também é dispensável nos casos de compras e outros serviços, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto e que possa ser realizada de uma vez somente, né? Então, assim, os valores atuais que dispensam a licitação são os seguintes: obras e serviços de engenharia até R$15 mil e compras e outros serviços até R$8 mil. Existem outros valores e detalhes acerca das modalidades licitatórias que vocês podem estar conferindo nos materiais que nós disponibilizamos para vocês no AVA da nossa disciplina, ok, pessoal? Gente, quando a gente fala das modalidades de licitação, nós não podemos deixar de tratar dos tipos de licitação, né? Então, assim, as modalidades, os tipos de licitação é o critério de julgamento utilizado pela administração pública para a seleção da proposta mais vantajosa, enquanto que a modalidade de licitação é o procedimento a ser seguido. Os tipos de licitação mais utilizados para o julgamento das propostas mais vantajosas são o menor preço, né?
Quando a administração pública segue o critério de menor preço, ela busca uma proposta mais vantajosa, que é a do menor preço, como o nome bem diz. É o tipo utilizado para compras e serviços de modo geral. Aplica-se também na aquisição de bens e serviços de informática, quando a licitação é realizada na modalidade convite. Existe também, pessoal, o tipo melhor técnica, que é um critério de seleção em que a proposta mais vantajosa para a administração pública é escolhida com base em fatores de ordem técnica. É o tipo usado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos de cálculos, de fiscalização, de supervisão e de gerenciamento de engenharia consultiva, em geral, e em particular para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos. Em um dado momento, vai acontecer a junção do melhor preço com a melhor técnica, é o que a gente chama de técnica e preço, né? São critérios de seleção em que a proposta mais vantajosa para a administração pública é escolhida com base na média ponderada, considerando-se as notas obtidas nas propostas de preço e de técnica. É o tipo obrigatório na contratação de bens e serviços de informática, nas modalidades de tomada de preço e também de concorrência. Pessoal, agora nós vamos abordar a instrução de processos de compra em órgãos públicos, né? Como vocês podem ver aqui na tela. Em órgãos públicos, a fase interna dos processos de compra deve conter alguns elementos essenciais. A falta de informação pode comprometer a boa tramitação do pleito, suscitando, em momentos posteriores, aquisições de objetos em desconformidade com a real necessidade do órgão solicitante, ou ainda questionamentos de instâncias jurídicas e órgãos de controle. Em uma visão geral, a instrução processual atinente às aquisições, contratações em órgãos públicos deve conter, no mínimo, os seguintes elementos em sua fase interna. A justificativa da necessidade de aquisição, né? O que é isso? Trata-se de expor as razões que fundamentam o pleito de aquisição do material, as quais, em última instância, devem sempre culminar no melhor atendimento ao interesse público. Usualmente, na justificativa da necessidade de aquisição, busca-se relacionar o material a ser adquirido com as incumbências do próprio órgão demandante. Um segundo elemento é exatamente justificar o quantitativo de pleito. O que é isso? Trata-se de relacionar a demanda prevista usualmente mediante algum procedimento de cálculo e a quantidade a ser adquirida. É preciso ainda, gente, especificar o objeto, né? Ou seja, descrever de maneira pormenorizada o material a ser adquirido, contemplando informações como a quantidade, as dimensões, o acondicionamento, as características de padrão de qualidade, a manutenção, a assistência técnica, as condições de guarda e armazenamento e as garantias a serem requisitadas. Feito isso, gente, é preciso estimar despesas, né? Que trata-se de colher preços no mercado, além de em publicações especializadas, né? Visando obter uma estimativa da despesa a ser realizada. Essa informação ela é essencial para a definição da modalidade licitatória. Inclusive, o Tribunal de Contas da União recomenda o levantamento de, no mínimo, 3 preços praticados no mercado, a fim de comporem o preço final estimado. Outra fase que é necessária é exatamente informar sobre a programação orçamentária. Refere-se à verificação de se há orçamento disponível e reservado para o atendimento do pleito. Não é permitido proceder-se à aquisição sem a existência de orçamento prévio, né? A exceção é a aquisição por meio de sistema de registro de preços. Nesse caso, a informação sobre a disponibilidade de recursos orçamentários é dada no momento da efetiva aquisição e não previamente à realização da licitação. É preciso também, gente, elaborar instrumento convocatório ou proceder à compra direta, né? Então, assim, refere-se à confecção das minutas de edital ou carta convite, no caso de contratação direta por dispensa ou
impossibilidade de licitação. Procede-se a instrução específica a depender do caso, ok? Então, assim, esperamos que vocês tenham entendido, pessoal, esses procedimentos que devem ser observados quando se refere às compras no setor público. É bom ter bem claro esses elementos, né? Então, assim, continuando a nossa videoaula, vamos falar sobre a atividade de armazenagem. A armazenagem de materiais, gente, pode ser entendida como a atividade de organização das operações destinadas a manter e a abrigar de maneira adequada os itens de materiais, mantendo-os em condições de uso até o momento de sua demanda efetiva pela organização. Uma armazenagem racional tem por objetivo principal a minimização dos custos a ela inerentes. Então, para tanto, faz-se necessário definição do espaço necessário para o produto que vão ser armazenados, tem que pensar também o layout do armazém, a distribuição dos produtos nesse layout, os cuidados com a integridade da carga, né? E as medidas de segurança patrimonial contra roubo, incêndios, explosões, dentre outros. Elementos a serem considerados na definição do layout na armazenagem, né? Então, assim, quando você vai organizar, estruturar um ambiente para receber produtos, é preciso definição dos materiais a serem armazenados. O volume de material, o tempo durante o qual será feita a armazenagem, equipamentos, instrumentos que serão empregados na movimentação desses materiais, os tipos de embalagem utilizada no armazenamento, a possibilidade de se fazer inspeções nos materiais armazenados. Então, assim, há de se considerar a facilidade de acesso, né, a esses materiais, a versatilidade, a flexibilidade e possibilidade de futura expansão da área de armazenagem. Então, todos esses detalhes têm que ser pensados, mensurados. É preciso também pensar no manuseio desses materiais. De que forma são feitas as escolhas do tipo de equipamento de manuseio, das políticas de guarda e recuperação de materiais e das políticas de coleta de pedidos. Há uma associação do manuseio de materiais com a armazenagem. Ambos apoiam a manutenção de estoques. Então, assim, essa atividade está relacionada à movimentação do produto no local da estocagem. O manuseio de de materiais é igualmente importante tanto para o setor de transporte quanto para o de estoque, uma vez que movimentar mercadoria de um ponto para outro do armazém ou mesmo do estoque são situações muitas vezes necessárias para que possa haver um bom fluxo de materiais dentro de um determinado setor, né? E dentro do próprio setor de armazenagem, lógico. Quanto à atividade de embalagem de proteção, é elaborado um projeto de embalagem que facilitará o manuseio, a armazenagem e a segurança patrimonial das mercadorias movimentadas dentro dos armazéns e durante o transporte. O foco principal da atividade de embalagem é oferecer proteção ao produto ao longo do trajeto de transporte e armazenagem. Um dos objetivos da logística é exatamente manter a integridade do produto, né? Ou seja, a logística se preocupa com o material da embalagem, com o intuito de que o produto a ser acondicionado permaneça em condições de uso até o fim da operação. A logística ela se preocupa com a qualidade do material e se ele conseguirá manter o produto íntegro, intacto, durante o transporte, armazenamento e, novamente, o transporte, até que o produto chega ao seu uso derradeiro, né? Tudo bem? Então, assim, no que se refere à atividade de manutenção da informação, trata-se dos dados e das informações referentes ao processo logístico, elaborados os procedimentos de manutenção da infraestrutura de informática e também feitas as coletas e o arquivamento dos dados. Esclarecemos que, à primeira vista, quando falamos em manutenção da informação, pode soar como sendo uma atividade muito próxima do processamento de pedidos, mas para a manutenção de estoques é o ponto fundamental para suas atividades de planejamento, uma vez que se baseia na informação passada pelo setor imediatamente à sua frente, no que diz respeito ao fluxo. Portanto, essas informações são essenciais até para a continuidade do planejamento da cadeia logística como um todo.
No serviço público, existem vários sistemas de informação específicos que têm facilitado o alcance da eficácia nesse processo. É bom vocês conferirem, né, nos materiais que a gente disponibilizou, lá tem algumas tecnologias que facilitam. Dentre elas, a gente já antecipa dizendo que a manutenção da informação pode se dar através de bancos de dados, redes de computadores, internet, eletrônico data, interchange, né, código de barras, digitalização de imagens e etiquetas inteligentes. Também são chamadas de Smart Tag. É um microchip capaz de armazenar informações relacionadas à quantidade, à data de validade, os processos de produção, descrição de produto e os lotes, né, dos mesmos. A informatização e a automatização da manutenção da informação são funções mandatórias, né? Então, dentre os ganhos que a organização tem com essas tecnologias, nós podemos citar o ganho de tempo na manipulação de dados, maior confiabilidade no trabalho de manipulação desses dados, agilidade na aquisição dos dados, disponibilidade de informação em qualquer lugar e hora e eficiência operacional. No entanto, pessoal, a informatização não é tão fácil como se apregou em todos os lugares. As maiores dificuldades na informatização da organização são, primeiro, o desconhecimento dos processos da organização. A organização não possui procedimentos padronizados, né? A falta de investimento em tecnologia de informação. Imaginar que apenas a tecnologia da informação pode melhorar a organização e nada mais precisa ser feito, né? É uma falácia. E os custos de informatização ainda serem altos para as pequenas e médias organizações, ou mesmo para algumas prefeituras, né, alguns municípios, esses sistemas são caros. Com esse tipo de sistemas, né, nós podemos prever, antecipar e planejar as operações logísticas, garantindo que as informações possam ser rastreadas no tempo e que os produtos possam ser localizados, controlados e relatando as operações completadas, né? Quando está tudo em seu devido lugar. Pessoal, terminamos aqui nossa videoaula, né? O assunto da disciplina não se esgota com a videoaula. Novas abordagens estão sendo feitas no ambiente virtual da disciplina e nos encontraremos lá. Bons estudos e ótima aprendizagem a todos vocês. Grande abraço, fiquem em paz.